Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, hoje precisamos refletir com mais seriedade sobre o que significa ser um verdadeiro cristão. Este não é um título que carregamos levianamente, é o chamado profundo exigente, que requer compromisso e ação. Ser cristão não é apenas frequentar as igrejas aos domingos, ou recitar orações mecanicamente, é viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e todos os aspectos de nossas vidas. Mas, sinceramente, estamos vivendo como verdadeiros cristãos? Estamos realmente seguindo os passos de Jesus em nossas ações? Ou de fato a gente só age como robôs da oração, repetindo palavra por palavra, mas não viver a palavra de fato? Quantas vezes professamos a nossa fé com palavras, mas nossas ações dizem o contrário? Quantas vezes julgamos, criticamos e excluímos uns aos outros, em vez de amar e acolher como Jesus nos ensinou? Ser um verdadeiro cristão é um desafio diário que exige sacrifício, humildade e amor incondicional. Estamos dispostos a enfrentar esse desafio? Vocês que estão me assistindo, estão dispostos a enfrentar esse desafio? Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos e a perdoar 70 vezes 7 e dar a outra face. Mas quantas vezes guardamos rancor e buscamos vingança ao invés de simplesmente perdoarmos? Quantas vezes nos preocupamos mais com nossas posses materiais do que com o bem-estar espiritual dos outros? Ser um verdadeiro cristão é seguir o exemplo de Jesus, que lavou os pés dos discípulos, que curou os doentes, que deu a sua vida por nós. Olhe para o exemplo dos santos, que tem vários exemplos, mas eu vou citar alguns. São Francisco de Assis, que viveu uma vida de luxo, renunciou todas as suas riquezas para seguir a Cristo. Ele não escondeu a sua luz, mas a deixou brilhar para todos verem, mostrando o caminho de humildade e amor. Mas e nós? Estamos prontos para seguir seu exemplo? Ou continuaremos a nos esconder na sua sombra da complacência? Quantas vezes iremos nos esconder? Irmãos e irmãs, ser um verdadeiro cristão é um chamado sério e urgente. Não podemos nos dar o luxo de sermos mornos na nossa fé. Precisamos agir agora, preservando a verdade e iluminando o caminho para os outros. É nosso dever, como discípulos de Cristo, transformar o mundo ao nosso redor com o poder do amor divino, que possamos, a partir de hoje, renovar nosso compromisso de ser verdadeiros cristãos. Que nossas ações mostrem claramente quem seguimos e que, através de nosso exemplo, muitos outros sejam elevados a Cristo. E continuando nossa reflexão sobre o que significa de fato ser um cristão, isso é crucial entender que não basta apenas professar a nossa fé com palavras. Nossas ações devem ser o reflexo vivo de nossa presença em Cristo. Vamos ser honestos com nós mesmos. Inclusive eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Quantas vezes deixamos de lado os ensinamentos de Jesus quando eles se tornam inconvenientes? Quantas vezes priorizamos nossos próprios interesses em detrimento do bem-estar dos outros? Jesus nos chamou para carregar a nossa cruz e segui-lo. Isso significa enfrentar desafios, sacrificar confortos e, acima de tudo, amar sem reservas. Estamos realmente prontos para fazer esses sacrifícios? Ou estamos apenas buscando uma fé que nos acomode e nos sirva? Lembremos das palavras de Jesus. Hoje ele diz em João 13, 34 e 35, eu vos dou um novo mandamento, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor pelos outros. O amor que Jesus pede não é aquele amor superficial ou aquele amor condicional, mas é um amor que se manifesta em atos concretos de bondade, justiça e misericórdia. Mas pergunto a vocês, temos amado nossos irmãos e irmãs dessa maneira? Ou nosso amor tem sido restrito, egoísta e condicional? Olhemos para a história da igreja e os exemplos dos mártires e santos que vieram antes de nós. Eles enfrentaram perseguições, sacrifícios e até a morte por causa de sua fé. São Maximiliano, por exemplo, ofereceu a sua vida para salvar um companheiro prisioneiro, vivendo plenamente os mandamentos do amor até as últimas consequências.
E nós, estamos dispostos a sacrificar nosso conforto, nosso tempo e nossos recursos para seguir o exemplo de Cristo e desses santos? Irmãos e irmãs, ser cristão é mais do que um título, é um compromisso radical. É o chamado a viver a verdade do Evangelho, mesmo quando isso é difícil, impopular ou inconveniente. Não podemos mais viver de uma forma morna ou apática. Precisamos despertar para a realidade do nosso chamado e agir com coragem e integridade e amor incondicional. E também outro conselho que eu quero dar para vocês: esqueçam essa história dessas pregações onde fala Deus vai lhe dar, Deus vai realizar, que vai prosperar, que vai lhe dar isso, aquilo. Não. Isso é uma atitude de quem quer ser populista. Veja o exemplo dos santos, dos apóstolos, dos profetas. Quando essas pessoas subiram na montanha da glória, se subiram na montanha do Calvário, me diga quem? Até Jesus sofreu na terra. E quem somos nós para exigirmos do nosso bem-estar sem passar pela provação? Poxa, se a gente tem que refletir a vida dos santos, dos apóstolos, dos profetas, Deus não tem que nos dar nada, porque Ele já nos deu tudo. Ele já nos deu tudo. Ser cristão não é apenas um rótulo que usamos para nos distinguir, mas ser um profundo autêntico de viver segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Vivam essa fé como verdadeiros cristãos. Sejam verdadeiros cristãos, verdadeiros católicos. Não seja aquela pessoa que carrega a carteirinha e diga: eu sou apenas um católico. Eu sou católico, mas, de fato, eu estou seguindo o exemplo da palavra, estou vivendo os ensinamentos de Cristo, estou de fato seguindo conforme os sacramentos, estou buscando a confissão, estou buscando ir às missas, os encontros, e lembrando, ir à missa aos domingos é apenas um mínimo que você pode fazer por Ele. Não é errado, mas é o mínimo. Deus pede para que nós façamos o nosso melhor. Tem que lembrar de uma coisa muito importante. É necessário vivermos o Calvário para subir na montanha da glória, pois a nossa montanha da glória é o céu. Assim como Jesus diz claramente na passagem de Mateus 25:40. E diz: em verdade eu vos digo que quanto fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mas honestamente, estamos cuidando dos pequeninos de Jesus? Ou estamos apenas focados em nossas próprias vidas, ignorando a dor e o sofrimento alheio? Ser um verdadeiro cristão é um chamado à ação, não à complacência. É um chamado a viver a fé de maneira concreta, ajudando os pobres, confortando os aflitos e sendo presença de amor e compaixão no mundo. Vamos olhar para os santos e os mártires que viveram verdadeiramente a sua fé. São João Crisóstomo, conhecido pela sua eloquência, também foi um crítico feroz da hipocrisia e da corrupção dentro da igreja. Ele não tinha medo de falar a verdade e denunciar as injustiças, mesmo que isso custasse caro. E nós, estamos prontos para confrontar nossas falhas e assumir o compromisso radical com a verdade e justiça? Estamos de fato preparados para isso? Irmãos e irmãs, ser cristão não é uma tarefa fácil. Requer coragem para confrontar nossas próprias falhas e hipocrisias. Requer um compromisso inabalável com os ensinamentos de Cristo. Precisamos parar de viver uma fé superficial e começar a encarnar os valores do Evangelho em todas as nossas ações. Precisamos ser a mão estendida de Cristo, o abraço consolador, a palavra de encorajamento. Que a partir de hoje, possamos renovar o nosso compromisso de ser verdadeiros cristãos, enfrentando nossas falhas e trabalhando incessantemente para viver os ensinamentos de Jesus. Que nossas ações mostrem claramente que seguimos e que, através de nossos exemplos, muitos outros sejam levados à luz de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Espero que vocês possam
de fato, refletir sobre o que eu tenha dito hoje, que vocês sejam mais iluminados, que vocês saibam de fato viver como Cristo, sermos mais santos, porque nós somos de fato chamados à santidade. Devemos estar preparados a cada desafio, a cada provação. Devemos ser exemplos de cristãos. Estamos unidos como irmãos. Espero que essa abordagem ajude a transmitir a mensagem com seriedade e o impacto necessário para inspirar uma verdadeira transformação. Se precisarem de alguma coisa, pode deixar nos comentários. Se tiver alguma dúvida, uma sugestão de algum vídeo, pode comentar, pode ficar à vontade. Qualquer tema posso abordar aqui. O que for no meu alcance, eu posso fazer aqui. Então, Deus abençoe vocês grandemente e salve Maria.